Olá, amados irmãos. Realmente é uma alegria estar aqui junto com vocês, ligados desta forma, neste momento de comunhão. E neste momento queremos nos voltar para a palavra de Deus e buscar nela ensinos preciosos para nós. Para a mensagem de hoje, o nosso tema, eu escolhi experiências de fé. Estamos vivendo esse contexto de dificuldades e quando pensamos em fé, falando sobre fé, eu creio que poderá trazer a nós noções e força para enfrentarmos essas situações. Eu quero trazer hoje, em Gênesis capítulo 14, a experiência de Abraão e também contar alguma de nossa própria experiência, algo que Deus fez em nós, conosco, partilhando para a glória de Deus apenas, simplesmente para que sejamos abençoados, edificados, Deus seja glorificado. Gênesis capítulo 14, versículos 1 a 4 inicialmente, depois já na sequência 11 a 17. E aconteceu nos dias de Anrafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, ou Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. É uma história, eu creio que todos vocês, ou quase todos já conhecem, e nós vemos uma grande experiência de Abraão aqui, experiência de fé. Possivelmente nós, quando passamos por essas leituras, em muitos casos nós compenetramos naquela história e passamos a imaginá-la. E esse é o caso desta história, quando percebemos aquela situação difícil que estava diante de Abraão e ele precisava tomar um passo de fé. Queria perguntar o que é fé e como é que nós podemos ter experiências de fé. E se hoje você fosse contar ao teu filho ou à tua família, ou mesmo partilhar na igreja, qual a experiência que você contaria de fé? É bem marcante ou fundamental o texto de Hebreus capítulo 6, quando fala-nos sobre fé e apresenta os heróis, capítulo 11, heróis da fé, e no versículo 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos um tema fundamental, vital para o relacionamento, para a vida com Deus. Agora, é necessário perceber que a maior experiência de fé é a experiência relatada em João capítulo 6, quando o Senhor Jesus falava com aqueles homens que o cercavam, indagavam, contestavam. E nesse capítulo 6 de João, verso 28 e 29, ele diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então a maior experiência
para o coração humano é a fé em Jesus Cristo, é a experiência da entrega, do reconhecimento de que Jesus é o Salvador, reconhecimento que somos pecadores, e essa entrega completa a Jesus como Salvador. Então, só a partir daí é que nós podemos contar que temos experiências de fé. Desligados dele, as pessoas podem contar de experiências. Porque nós temos que reconhecer, e segundo a Bíblia, que Satanás também faz grandes obras miraculosas para enganar, para iludir. Então, há experiências de fé sem Jesus, mas são experiências mortas em relação à eternidade. E por isso, quando pensamos em experiências agora, nesse contexto de Abraão, nós estamos pensando num homem ligado a Deus. Nós não estamos mais pensando numa pessoa desligada de Deus, nós estamos pensando nos cristãos. E como crentes, nós vivemos dias difíceis. E é por isso que a Bíblia diz que é pela fé que nós conseguimos vencer, viver. E que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse é um tema fundamental, porque é o tema que nos coloca nesse relacionamento e nos dá o privilégio de conhecer Deus. E só podemos conhecê-lo pela fé. Eu lembro de uma história, de um acontecimento na minha vida. Num dos pequenos vídeos eu contei da minha conversão aos 9 anos de idade, quando eu dei meu testemunho. Porém, aconteceram várias crises, inclusive na igreja local do interior do Rio Grande do Sul, mas a crise atingiu a nossa família. E meus pais, quando se separaram, meu pai esperava que minha mãe voltasse no próximo ano, em um ano. E ela não voltou, na verdade, minha família nunca mais foi reunida assim, meus pais. E o que acontece é que nós ficamos muito descontentes com a situação. Com a minha mãe na cidade catarinense, já estavam os irmãos mais velhos. E nós, irmãos mais novos, 4 mais novos e ainda uma irmã mais velha, estávamos no Rio Grande do Sul, no interior, com meu pai. Quando ele percebeu que minha mãe não voltava mais, ele cometeu um segundo erro, que foi casar-se outra vez. E eu digo como erro, porque na prática, nesse caso, tinha outras alternativas de fé para resolver o problema e não seguir o conhecimento e a vontade ou a decisão humana sem a direção divina. Só que nós é que ficamos numa condição difícil, muito descontentes com aquilo, decidimos fugir da casa do nosso pai e ir para junto da mãe. Que isso seria, tínhamos que pegar 2 ônibus, irmos para uma cidade e depois para outra. E eu estava para completar 11 anos de idade, meu irmão um pouco mais velho, e nós queríamos, na verdade, levar todos, os menores também, todos os irmãos. Só que isso era impossível. Numa noite em que meu pai não estava em casa, saiu de casa para visitar um vizinho, nós decidimos, vamos preparar tudo para fugir amanhã. Para amanhã irmos embora, irmos para a casa da minha mãe. Foi uma experiência marcante para nós como crianças. Meu irmão era um pouco mais velho, tinha mais iniciativa, mas eu com cerca de 11 anos de idade tinha realmente naquele dia uma grande experiência, porque nós fomos ao quarto, nos ajoelhamos e oramos. E daí pedimos a Deus que nos mostrasse na Bíblia que nós podíamos fazer fugir, sair, porque não podia acontecer de que não concretizássemos o que nosso pai faria então conosco, né? Iríamos levar aquela surra, né? Como a gente diz lá no sul. Então nós decidimos pedir a Deus orientação. E nós oramos, abrimos a Bíblia e tivemos em Isaías um texto que dizia, no resumo do texto, dizia: vão pelos montes e o Senhor será convosco. É aquele texto de promessa a Israel, que o Senhor estaria com Israel, que estaria com ele pelos montes, restaurando Israel. E nós tomamos como uma resposta pessoal, tomamos mais uma iniciativa de ir até um vizinho nosso, naquela noite ainda, vizinho a uns 500 metros de casa, porque tínhamos aprendido nas Escrituras, no exemplo dos nossa família e da igreja, que devíamos pedir conselhos aos mais velhos. E nós fomos, e ele também disse que se não estávamos bem, devíamos ir mesmo embora. No dia seguinte começariam as aulas escolares. Naquela noite nós fomos com as nossas poucas roupas, escondemos na curva da estrada
que seguia o caminho para a escola, na direção também onde estava o ônibus, com dinheiro de livros e de matrícula que nós conseguimos, nós saímos naquele dia na direção da casa da minha mãe, na cidade de Chapecó. O que ficou de experiência foi aquele momento de abrir a Bíblia, encontrar uma resposta. Será que é desta forma que devemos encontrar para entender o plano de Deus? Nós vamos falar sobre isso. Mas são experiências que para nós marcam-nos muito, porque são respostas de oração. Deus responde às nossas orações. Deus está pronto a nos atender. E é muito bom quando, ainda quando criança, começamos a aprender a buscar a Deus, a seguir o conselho da sua palavra. E eu creio que isso é o que marcou mais profundamente a minha vida e a vida do meu irmão, certamente, quando Deus assim tocou nossos corações, nos ensinando. Aqui em Hebreus, quando diz, sem fé é impossível agradar-lhe, em Hebreus capítulo 11, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, a primeira questão é, eu creio que Ele existe? Claro, nós estamos aqui numa reunião e todos nós vamos dizer, sim, eu creio. Mas a segunda questão do versículo, que é um fundamento para esta fé e para nos dirigirmos a Deus, é se nós cremos que Ele é doador, galardoador. É se nós cremos que Deus está interessado nos nossos problemas. Esta é a ideia que Hebreus está a nos dar. Deus está interessado em meu problema. Você crê que Deus está interessado no seu problema? Então, se nós cremos que Ele existe, cremos que Ele está interessado e que Ele pode, que Ele não está longe, que não está morto, que não está distante da nossa realidade, que Ele compreende o nosso estado, então nós podemos tomar iniciativas pela fé, pela confiança nele. E se nós não cremos que Deus está interessado nos meus negócios, possivelmente é porque eu fui um pouco levado pelo movimento ou pelo pensamento secularista. O secularismo tenta separar a vida privada da vida de comunhão com Deus, diria assim, da vida espiritual. E a Bíblia nos diz que nós temos a nossa vida em Cristo e todas as nossas coisas estão ligadas a Ele. Então, como é que eu posso, em situação de crise, tomar um passo de fé e ter certeza que isso realmente é o que Deus quer de mim? Claro, entramos num outro campo sobre como conhecer a vontade de Deus, e nós não queremos entrar muito nisso agora, mas queremos realmente pensar sobre as dificuldades e entender como podemos agir. Nós encontramos em relação à fé um grande conflito entre a nossa razão e o nosso sentir, o nosso sentimento. A fé está em meio a tudo isso e nós podemos tentar harmonizar tudo com o nosso pensamento racional, com a nossa razão e podíamos dizer ficarmos amarrados aos nossos raciocínios ou talvez cair no poço das nossas emoções e não conseguirmos lidar com esta ideia bíblica de como viver pela fé. Fé é conquistar o impossível? Sem dúvida. Como ter experiência de fé? Como é que Abraão podia vencer aquele obstáculo, aquela luta onde o seu parente, o Ló, estava preso? O que nós podemos olhar nesta palavra que lemos sobre Abraão e que podemos aplicar em nossas vidas? Quais são as informações fundamentais? Antes de entrar um pouco mais em Gênesis, que é o texto que lemos, eu gostaria de mencionar alguns princípios fundamentais para a fé bíblica. É claro que quando pensamos em fé, nós temos duas áreas a pensar. Primeiro, o fundamento,
a fé objetiva, aquilo no que nós cremos. Em segundo, esta virtude, essa capacidade que temos de acreditar. E todos nós temos a capacidade de acreditar. E, portanto, aqui a palavra de Deus é esse fundamento. A palavra de Deus é o fundamento da fé. E uma outra questão, as nossas experiências não podem ser transformadas em regra de fé. A palavra de Deus somente é o fundamento. Nossas experiências, por exemplo, aquele ato de abrir a Bíblia, pôr o dedo no primeiro versículo que encontrarmos e dizer, Deus me respondeu assim, essa experiência que eu tive não é regra de fé. Ao contrário, não é assim que se faz. Deus pode permitir que nós tenhamos uma resposta assim, em nossa infantilidade. Mas Deus não quer trabalhar assim conosco. Deus quer transmitir a sua vontade ao nosso coração de uma maneira especial, no convívio, na comunhão constante com Ele. Então, este princípio deve ser respeitado. As experiências não podem ser colocadas como regra de fé. Também, um segundo princípio, devemos entender que a fé é uma dádiva da graça de Deus. A fé não é porque eu mereço, mas é porque Deus quer me dar, porque Deus é maravilhoso. E só por Ele podemos ter esta graça de acreditar quando todas as coisas dizem-nos ao contrário. Uma segunda área muito importante quando pensamos em fé é que a glória pertence 100% a Deus. Se nós contamos as nossas experiências e queremos que Deus seja glorificado nelas, elas não devem retornar como um mérito, porque a glória pertence somente a Deus. A verdadeira fé produz um sentido de dependência, de indignidade, e nos leva a uma entrega ao Senhor e ao desejo de louvá-lo, porque só Ele realmente é que pode operar em nós para que tenhamos fé. Nesse sentido, fé é um dom. É uma capacidade que Deus nos dá para enfrentar os nossos conflitos, nossas dificuldades, pela fé vencermos. Com estas duas observações maiores, de que o princípio de fé, o fundamento de fé é a palavra, e de que a glória em toda a experiência pertence a Deus, vamos voltar à questão de Abraão no capítulo 14 de Gênesis e observar aqueles ensinos que esse texto nos traz. Nós observamos na experiência de Abraão, que aqui estavam, nesse texto, indicam 5 reis em guerra contra 4 que vieram. Interessante que estes reis que vieram formavam um pequeno império, um pequeno domínio, e que o texto diz que já eram 12 anos que esses reis, os 5 reis de Sodoma, Gomorra e aquelas cidades vizinhas, 12 anos que eles já pagavam impostos, que eles pagavam tributo a esse pequeno império. Então, nesse ano, Ló já estava lá em Sodoma, nesse ano, esses reis se revoltaram e por isso que houve a invasão sobre essas cidades. Gênesis, então, nos relata no início do texto os nomes desses poderosos reinos e da invasão a Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, e de que Ló é levado cativo, e de que uma pessoa, servo de Ló, sobrinho de Abraão, conseguiu escapar e contou a Abraão o que tinha acontecido. E, sem dúvida, esse foi um impacto muito forte, porque Abraão não queria deixar seu sobrinho como escravo desses reinos. Se estamos entrando num momento crítico na história e que a Bíblia indica como o ministério ou o mistério da iniquidade, Paulo diz que já operava no seu tempo, mas que no fim dos tempos a humanidade seria entregue a um domínio iníquo. Segundo a Tessalonicenses 2, verso 7, fala sobre isso. Se Deus autorizou este mundo a ser entregue a um governo perverso,
nós não precisamos orar que Deus retire, porque Deus assim vai permitir, como permitiu Babilônia invadir Jerusalém. Quando Babilônia invadiu Jerusalém, os judeus já não podiam mais pedir que Deus retirasse, mas pedir que Deus os preservasse. Nós estamos num momento crítico no mundo. Temos fé para enfrentar isso e confiar que Deus tem sabedoria para conduzir nossas vidas nesse tempo? Olhando aqui para o texto, nós vamos encontrar uma primeira realidade na vida de Abraão que o levou a conquistar pela fé. Olhe o texto de capítulo 14, versículo 14 a 16. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu. Ora, ele estava em uma grande desvantagem numérica. Ele tinha 318 soldados, diríamos assim. Mas ele ia lutar contra 4 reis poderosos, com milhares, sem dúvida. Parecia uma loucura. E por isso nós fizemos a pergunta: fé é invadir o impossível? E aqui está Abraão adotando esta atitude urgente, imediata. E nós vamos encontrar uma primeira questão que esta fé de Abraão nasceu no solo, no lugar onde havia obediência. Nós lemos a história que Deus disse a ele: saia da tua terra, vai para onde eu te mandar, e ele foi. E ele estava na terra onde Deus o disse para estar, onde Deus disse que devia estar. No lugar da obediência, Deus pode prover fé suficiente para conquistarmos o impossível. Este é o primeiro princípio que encontramos aqui. E a primeira pergunta que também quero fazer diretamente a cada um dos meus queridos irmãos e irmãs: você está no lugar da obediência? As decisões que tens tomado são decisões em obediência à palavra de Deus? Por exemplo, na hora do casamento, na escolha, está em obediência à palavra de Deus? Na sua área profissional, aquilo que fazes também está dentro de um projeto que Deus pode abençoar? Quando nós temos e quando nós estamos no lugar onde Deus pode abençoar, Deus pode fazer com que nós tenhamos fé suficiente para vencer os impossíveis. A primeira grande verdade que está aqui: Abraão estava no lugar da promessa. Abraão estava no lugar onde Deus disse para ele estar. E esta é a pergunta que devemos fazer em nossos corações: eu estou no lugar onde Deus disse que eu devia estar? Esta é a questão fundamental para uma decisão acertada. Estou agindo numa comunhão plena com os meus queridos irmãos, como igreja local? Esta é a vontade de Deus. E, portanto, se estivermos assim, nós temos como receber de Deus fé para vencer aquilo que é impossível. Encontramos uma segunda situação na vida de Abraão: a convicção de fé. Como é que eu posso ter esta convicção de que devo agir? Quando esse homem que chegou a Abraão e contou o que tinha acontecido, de onde ele encontrou respostas ou informações que pudessem dizer: você tem que agir agora, e tinha que ser mesmo urgente. De onde vinha esta convicção? E esta convicção, segundo entendemos aqui do contexto todo, vinha de uma comunhão íntima com o Senhor. Intimidade com Deus pode nos levar a ter discernimento para tomar iniciativas e vencer, mesmo quando perante o ser humano é impossível. A certeza das coisas que se esperam é a definição de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Como tem sido a tua esperança? Aquilo que você espera, você consegue ter certeza que Deus vai agir assim? Eu gostei muito de ler, mesmo na minha juventude, a biografia de George Miller, porque foi um homem de fé. Vale a pena ler a sua biografia, aqueles que ainda não leram. Como ele podia ter certeza que Deus ia dar a resposta favorável,
Como Abraão podia ter certeza que com 318 homens conseguiria libertar o seu sobrinho daqueles exércitos poderosos? Somente a intimidade com Deus pode nos dar certeza. Eu lembro de um livro que eu li, de Watmani, onde ele dizia que quando ele tivesse já a convicção de que Deus tinha respondido a sua oração, ele já não precisava pedir, ele somente agradecia. Parece-me que também a mesma ideia está nos livros de George Miller, que ele também tinha esta convicção de que já no seu coração ele teria a resposta antes que tudo tivesse acontecido. Você sabe o que Deus fará antes que Deus faça. Isso depende de intimidade. Experiência só existe se houver prova. Se nós não queremos enfrentar grandes provas, também não poderemos ter grandes experiências. Quando olhamos para Marta e Maria, só puderam ter a grande experiência da ressurreição de Lázaro porque Lázaro morreu. Porque Jesus atrasou, diríamos assim. Porque Jesus não veio quando eles esperavam que ele viesse. Então, quando nós entramos num conflito muito grande, quando parece que Deus atrasou, não nos respondeu, Deus pode estar querendo promover uma grande experiência de comunhão, de fé, de crescimento espiritual. E talvez nesse contexto é que o apóstolo Paulo fala que devemos em tudo ser agradecidos. Porque essas circunstâncias mais estranhas que aconteçam, para alguém que está amparado na comunhão do nosso Deus, essas experiências difíceis, elas trarão oportunidades, onde Deus pode se manifestar muito intensamente para nos dar o consolo, a força, a graça e a grande vitória, que muitas vezes nem imaginamos que impacto trará aquela vitória. A experiência de fé vem de uma coragem que Deus traz ao coração humano para tomar a iniciativa, para conquistar. Abraão tomou coragem, naquele momento reuniu seus homens muito rapidamente para alcançar esse exército, ainda a caminho da sua terra, com esses prisioneiros e com os bens das cidades conquistadas. A vitória pela nossa fé evidencia o poder e a glória de Deus. E é por isso que devemos buscar experiências nesse sentido. Nós não estamos correndo atrás de experiências, mas estamos experimentando Deus agir em todas as situações. Quando reagimos bem, Deus pode criar manifestações de graça e de glória ao seu nome através de nós. E porque sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, nos contextos difíceis da nossa vida, podemos experimentar a ação de Deus. E aqui nesse sentido também nós vamos encontrar no texto, nos versículos 17, 21 e 24, como a vitória de Abraão é conhecida pelo reino pagão. Nós vamos encontrar aqui capítulo 14, verso 17, e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele até o vale de Safé, que é o vale do rei. Abraão com aquele grupo reduzido de pessoas, mas com a convicção da direção de Deus, ele conquistou, ele trouxe de volta, ele libertou. E agora ele encontra-se com o rei derrotado, o rei de Sodoma, com a cidade que tinha sido vencida. E nesse encontro ele pode manifestar a vitória diante do reino pagão. Sodoma era um reino pagão. O verso 21 a 24 diz assim: E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Esse rei de Sodoma tinha que entender que Abraão tinha outros princípios. Ele não buscava riquezas, ele buscava o Senhor. E ele não buscava associação com o ímpio, e nem os bens da impiedade. E ele diz, eu não quero que você diga eu enriqueci Abraão, eu vivo pela fé.
Eu quero que você saiba que eu vivo pela fé. Então esse confronto, esta batalha de Abraão, manifestou a grande vitória da fé para a cidade de Sodoma, que poucos anos depois foi destruída. Não seria a oportunidade que Deus deu a Sodoma para ver a fé de Abraão e naquela grande libertação converter-se ao Deus de Abraão? Não poderia ter sido a grande oportunidade que Deus deu para Sodoma reconhecer que Abraão tinha a comunhão de Deus, que era melhor do que as muralhas de Sodoma, que tinham proteção para a cidade, melhor que os exércitos armados? Eu acredito que Deus tem dado a Sodoma uma boa oportunidade para repensar, porque logo depois acontece a destruição, quando Deus decide destruir. Então é muito importante como Deus queria tocar aquela cidade com uma experiência marcante na vida do seu servo, aquele fraco servo comparado com as poderosas cidades, os poderosos reinos. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim, para impactar o coração dos ímpios com uma qualidade de vida, de santidade, com uma qualidade de vida de integridade. Deus quer usar nossas vidas nos dando experiências de comunhão, de vitória, e que as pessoas possam ver que nós somos de Deus. E isso Abraão fez. E também nós encontramos aqui a vitória celebrada também no reino de paz. Quando olhamos os versículos 18 a 20, nós encontramos uma história que ficou marcada como figura para o Novo Testamento. O encontro de Abraão com aquele homem, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, e que depois no Novo Testamento torna-se aquela figura emblemática da própria pessoa de Jesus, como sacerdote. E que Abraão encontra-se com ele vai ao encontro de Abraão enquanto voltava da vitória sobre esses exércitos. E aqui aparece aquele momento especial onde ele abençoa Abraão, onde Abraão dá o dízimo a ele, e onde manifesta-se um encontro marcante da fé, da comunhão pela fé. E a história toda das Escrituras é marcada com um homem chamado Melquisedeque, no caso a pessoa de Jesus no seu sacerdócio, e o encontro dele com Abraão no passado. Nós não temos outros encontros de Melquisedeque, nós temos este. No dia em que Abraão decidiu confiar a sua vida sob a direção de Deus, Deus marcou a sua vida com uma forte experiência de vitória, com um forte testemunho ao reino pagão e com uma experiência marcante da comunhão com o rei da cidade de paz, Melquisedeque. Deus quer fazer isso hoje. Não foi só naquele tempo. Deus é o mesmo Deus. Deus quer trabalhar nas circunstâncias simples da nossa casa, da nossa empresa, do lugar de trabalho. Deus quer testar a nossa coragem, se nós estamos tendo fé verdadeira. Fé não só para começar a vida cristã, fé em Jesus Cristo para começar, mas fé para andar, para crescer, para depender mais, para enfrentar os conflitos, para vencer pela fé. A vitória foi celebrada. A vitória foi celebrada também no reino de paz. Que provas temos vencido pela fé? Eu vou contar mais uma experiência. Eu sei que as experiências pessoais, elas acabam tendo uma força muito maior para aquele que passou por essa experiência. E às vezes quando alguém ouve, podem não achar que são tão marcantes assim, como nós quando lemos esse texto e passamos por cima, e não sentimos o que Abraão sentiu naquele dia. Não sentimos a adrenalina, diríamos assim. Como Abraão sente-se comovido e ele tem que decidir, ele tem que trazer os seus homens e ele tem que conquistar aqueles reinos, ele tem que libertar o seu sobrinho. Então, ao ler a história, assim como você lê, muitas vezes a nossa experiência pode não ser tão marcante assim para quem ouve, mas naquele ano de 1984, foi o ano do meu casamento com a Daisy, e já no dia 6 nós casamos, de outubro, e no dia 17 já fomos para o campo missionário. Eu tinha 21 anos, ela tinha 19.
Ela tinha deixado seu emprego na editora Luz e Vida, em Curitiba, um emprego já de alguns anos, porque ela começou muito nova a trabalhar lá. E eu deixei também um emprego que eu tinha, um trabalho que eu tinha numa concessionária em Curitiba, para ir ao campo missionário, 600 quilômetros longe da nossa casa, no interior do Paraná, numa cidade chamada Realeza. Nós tínhamos o privilégio de ter um grupo de irmãos que da Alemanha davam sustento a um ministério no sul do Brasil para fundar igrejas. E eu cresci naquele ambiente, igrejas dos irmãos que começaram no sul do Brasil, amparados por Wiedenest, na Alemanha. Então nós tínhamos um movimento missionário muito forte naquela época. Eu cresci no meio disso. Tanto é que antes de ir para a Realeza, eu já tinha feito um curso bíblico com esses irmãos lá no sul do Brasil, numa pequena escola bíblica. Mas quando chegamos o primeiro mês na cidade, nós tivemos um problema sério, porque a nossa oferta vinha de irmãos que enviavam diretamente de Curitiba, reuniam e enviavam as ofertas. E no primeiro mês não chegou. E nós já estávamos sem recursos. E nós não tínhamos nada mais, e eu tinha decidido que eu não iria contar necessidades financeiras. Que eu não iria escrever cartas e telefonemas e dizer, olha, estou sem dinheiro. Não. Porque exatamente por essa questão da fé. Eu não estou com isso desprezando irmãos que fazem uma carta pedindo dinheiro. Não estou falando isso. Pode fazer conforme a tua consciência. Porém, nós tínhamos lido muito sobre George Miller, sobre outros que viveram por fé, e tínhamos decidido que não faríamos. Só que quando atrasou, e foi quase um mês, já estava atrasado, sabendo que as ofertas estavam em Curitiba, eu decidi que iria entrar em contato e dizer, olha, não chegou. Isso não seria pedir, isso seria dizer, houve um problema bancário. E realmente havia um problema. Eles pensavam que o dinheiro já estava conosco há muito tempo. E nós estávamos sem nada. Mas eu esperei mais uns dias, porque eles iriam resolver e eu não ia ligar outra vez, porque eu também tinha essa questão de consciência. Foi quando, numa tarde, eu tive convicção que eu devia ir ao banco. Mas eu sabia que podia não estar na conta, mas eu orei, Deus, o Senhor sabe que a distância é quase a mesma entre a minha casa e o banco e o escritório em Curitiba, onde o dinheiro iria ser transferido, ou a pessoa que iria ao banco resolver, até o banco lá. E eu fiquei imaginando isso, porque eu conhecia muito bem aqueles irmãos em Curitiba, irmão Rano, especialmente o irmão já que está com o Senhor, e ele tinha uma distância da casa, do escritório até o banco, e eu pensei, eu vou até o banco e ele também vai lá. Esta foi o meu pensamento naquele dia. Eu cheguei à agência bancária e a conta estava vazia. E quando estava vazia, eu perguntei, esperei até as 4 horas da tarde, eu fui mais ou menos 3 horas, e ainda estava vazia. Eu perguntei, eu posso esperar, porque hoje deve chegar a remessa que nós temos para chegar. E eles concordaram, já tínhamos uma certa amizade com cidades pequenas, é fácil na cidade pequena termos aquele contato mais pessoal, mais próximo. E eu fiquei até 4h30. Outra vez ainda não chegou. E às 5 horas também não tinha chegado. E o banco já começa a preparar para os funcionários saírem, né? Porque já o expediente já encerrou. Mas eu fiquei um pouco mais. E alguns minutos mais, o gerente trouxe o fax. Na época era transmitido por fax. E ele trouxe o papel, passei a mão assim, estava ainda a tinta. Claro, o fax, ele na hora sai a informação. E eu lembro que foi uma alegria muito grande, porque a minha fé tinha chegado a conquistar aquilo que para mim era impossível. Então eu saí do banco apressado, já tendo resolvido, já tendo retirado o dinheiro. Quando eu lembro que cheguei na frente da nossa casa, já estava ficando escuro nesta época, e a Deise já estava apagando as luzes, saindo quase a chorar, chorando, porque ela não sabia o que tinha acontecido comigo. Porque 4 horas fecha o banco, já é quase 6 e eu não estou em casa. Numa cidade desconhecida para ela. Foi marcante ver Deus agir numa experiência aparentemente simples, mas de socorro quando nós não encontramos outra saída. É necessário agora também observarmos fé e experiência. Não apenas experiência de fé, mas fé e experiência. Depois da nossa experiência,
a nossa fé permanece? Depois da nossa experiência, nós não nos desviamos da fé? Há quantas pessoas no mundo hoje que têm experiências e depois desviam-se da dependência de Deus e passam a confiar em ter mais e mais e mais experiências? A fé é a certeza de coisas que se esperam. E nós não estamos aqui incentivando a busca de experiência, mas a busca da comunhão pela fé e da vitória pela fé. Nós encontramos muitos casos, muitas experiências sendo contadas, em que depois a pessoa passa a ser dependente de experiências. Se não sentir isso, não sentir aquilo, parece que não está em comunhão. E fé não é esse sentimento, é esta dependência do Senhor. Olhe para a vida de Abraão. Agora voltamos outra vez lá para o capítulo 14, e nós vamos observar no versículos 17 a 20 a reação de Abraão e perguntar a nós mesmos: a fé de Abraão permanece depois desta experiência? Nesses versículos 17 a 20, diz que o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. Depois diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. E bendisse a Deus pela experiência de Abraão. E Abraão manteve a humildade da fé. Então, muitas vezes, as experiências de fé podem conduzir ao orgulho e ao desejo das pessoas começarem a ser honradas, elas próprias, e não o Senhor que lhes deu a experiência. Por isso a pergunta: a experiência ainda não nos roubou a fé? O fato de termos experimentado de Deus a sua bênção, nós não perdemos a nossa dependência dele? Abraão, quando encontra-se com esses reis, ele mantém a sua humildade, a sua dependência de Deus. E também nós encontramos aqui no versículo 14, verso 22, Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Aqui aparece a santidade. Depois da experiência, nós ainda permanecemos na fé e numa vida de santidade? O que poderia ter acontecido com Abraão, então, que comprometesse a sua vida santa? Era simples, ele venceu um império. Mas quando no dia seguinte, porque foi uma batalha à noite, quando esses poderosos percebessem que foi um grupo pequeno de pessoas, nós hoje talvez chamaríamos de beduínos, né? Aqueles grupos que trabalham com os rebanhos nos desertos, Abraão vivia em tendas, em cabanas. Esses exércitos poderiam vir vingar-se de Abraão. Mas nem por isso Abraão fez convênio com reis vizinhos, no caso Sodoma e Gomorra, para criar um exército de defesa. Abraão mantém a sua postura de santidade. Ele não queria nada que viesse do reino pagão. Bem diferente de Ló. Muito diferente de Ló. Ló queria a segurança de Sodoma, o comércio de Sodoma, as riquezas de Sodoma. E Abraão queria a comunhão de Deus, as tendas, as cabanas onde ele vivia, sem se preocupar com as muralhas fortes, preocupando-se apenas com a sua vida de comunhão. Então a santidade depois da experiência. Temos experiência com o Senhor, devemos manter uma vida pura, santa, dependente de Deus. No versículo 1 do capítulo 15, dá-nos uma outra verdade, muito significativa, sobre esta experiência de Abraão, e aqui diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. A fé permanece. Porque aqui nós temos um contexto que é preciso entender por que Deus chega a Abraão com esta promessa. Será que entendemos? Por que Deus diz a ele: eu sou o teu escudo? Depois dessas coisas, Deus disse a Abraão: eu sou o teu escudo.
Abraão permaneceu na fé. Ele não fugiu para uma cidade murada. Imaginamos que os exércitos viessem atacar Abraão. Abraão vivia em tendas. Poucos homens, muitos deles cuidando rebanhos. Abraão não tinha defesa, mas tinha muitas riquezas. Abraão era um homem muito rico. Então era normal ele pensar, eu preciso agora proteção. Eu provoquei um enxame de vespas lá, eu provoquei um exército poderoso. E agora eu preciso proteção. E Abraão, então, provavelmente passou no seu coração medo. Você já teve medo de assalto, de sequestro, ou de outro tipo de coisa que possa acontecer? Medo das tempestades que estão acontecendo? É normal termos medo. Mas não é normal permanecermos sob o medo, embaixo dessa opressão do medo. E Abraão, então, provavelmente começou a pensar, e agora? Se eles vierem, e se eles atacarem as minhas tendas aqui, se eles invadirem as minhas terras aqui? Eu não tenho defesa nenhuma. Mas Deus diz a ele, eu sou o teu escudo, Abraão. Eu sou o teu escudo. E a fé de Abraão se alicerça nessa promessa. A fé depende da palavra. E Abraão tem a palavra de Deus. E Abraão, então, sustenta-se nessa palavra. E quando Deus diz, eu sou o teu escudo, naquela noite Abraão deita-se na sua tenda, na sua cabana, e ele dorme tranquilo, porque ele sabe que fora das suas tendas está uma muralha. A mão de Deus, o poder de Deus. É como o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aqui não é nem o anjo, aqui é o próprio Deus. Aqui é o próprio Deus que diz, eu sou o teu escudo. Nós sabemos o que é um escudo. Escudo era aquele instrumento de proteção nas batalhas. E Deus diz que criaria um escudo de proteção em volta deste homem que o servia. Então, a nossa fé, ela segue esse caminho da segurança no Senhor. Estamos sentindo segurança em Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é doador. Creia que Ele está perto, que Ele está interessado nos meus negócios. Ele está interessado se você perdeu o emprego. Ele está interessado se você está numa fase muito difícil. Ele está interessado nos conflitos no casamento. Ele está interessado na educação dos filhos. Ele está interessado em que nós tenhamos conquistas. Ele está interessado se o nosso dinheiro está sendo pouco para as nossas necessidades. Se temos um acidente, eu não estou com isso dizendo que Deus vai resolver todos os nossos problemas, mas que Ele vai se manifestar em todos eles, como o Deus forte e poderoso. E se no meio de uma grande tempestade Ele decidir recolher aqueles que são dele, ainda assim será uma vitória da fé, ainda assim será uma experiência de fé. Se a nossa vida pertence a Deus, devemos vencer o medo. Se nossa vida depende de Deus, se nossas vidas pertencem a Deus, devemos compreender a sua vontade para nós. E eu quero colocar mais uma condicional. Se a nossa vida pertence a Deus, devemos agradá-lo. Devemos servi-lo. Então, pergunte-se a si mesmo, se a vida pertence ao Senhor, se já tens colocado a sua vida diante de Deus, busque diante dele comunhão, busque santidade, busque diante dele servi-lo de coração. Não precisa buscar as experiências, busque somente o Senhor, a sua palavra, e você vai perceber como Deus vai criar situações que vão ensinar nossos corações, que vão nos dar o conhecimento de quem Ele é e o poder para servi-lo. Realmente é um desafio pensar como homens de Deus puderam viver tão perto de Deus, experimentarem essas experiências como Abraão teve e essa experiência marcar tanto a sua vida. Deus quer nos dar oportunidades para a gente ser testado, desafiado e vencermos
na sua comunhão. Que todas as nossas obras sejam feitas em Deus. Que todo o nosso esforço seja para que o que temos, tudo o que possuímos, é parte desse reino e é em função deste reino que nós agimos. Meus irmãos, meus queridos, que Deus nos ajude a pensar nesta história e permitir que no decorrer dos próximos dias o nosso coração seja edificado e nós passemos a perguntar a nós mesmos: Senhor, como foi que o Senhor agiu na minha vida quando eu estive nessa ou naquela situação? Se pensamos em experiência de fé, temos que pensar que nós também esquecemos facilmente as experiências. E quando surge a próxima dificuldade, nós ficamos apavorados por vezes. Não esqueçamos que Israel teve marcantes experiências no deserto, mas quando chegava a próxima, eles passavam a reclamar, porque já tinham esquecido do que Deus tinha feito. Esse assunto é de suma importância, porque se nós não experimentamos a comunhão de Deus e a vitória que Deus quer oferecer, então a nossa vida cristã pode ser uma vida muito teórica. A vida prática é a vida que se aproxima de Deus e que experimenta Deus agir. Mas para isso também precisamos estar dispostos a deixar que as circunstâncias, as mais difíceis possíveis, sejam vistas com a visão de Deus. Que o nosso aproximar do Senhor seja tal que Deus possa fazer uso das nossas vidas para o testemunho nesse reino pagão e para a glória daqueles que também servem a Deus como servos fiéis. Deus nos abençoe nessa busca de experiências fundadas, fundamentadas na sua palavra, que seja a nossa vida guiada por esta fé, porque sem esta fé não há como agradar a Deus. Amém.